Então aqui eu vou girar aqui, ó. Quando eu encosto no meu eixo, que ele vai girar, né, ele fica laranjinha. E aí eu clico e arrasto meu... Tem que ficar com o clique pressionado, tá? Então o mouse com um botão pressionado aí. E ele tava ajustado para de 5 em 5, sabe? 5 em 5 graus. Você pode configurar isso, mas ele já vem pré-ajustado com essa opção de 5 em 5 graus. Então você simplesmente arrasta aqui, eu tô arrastando pelos eixos, ó. Se eu encostar meu mouse aqui no eixo verde, ó, clicar e arrastar, ele vai retinho nesse eixo. A mesma coisa pro eixo azul e vermelho, etc, tá? Então a gente já fez aí a parte do fundo do VR Fan. Se eu quisesse mover tudo isso aqui para debaixo meio que da minha luz, né, que tá ali, ó. Vamos dizer que eu quero que fique mais. Lembrando que eu apertei F, tá? Eu escolho algum objeto que tá perto ali, ó, e aperto F. Ó, aqui eu tenho uma luz aqui, né? Uma imagem aqui, ó, que eu pego essa luz do meu background. Então eu posso alterar isso aqui, a dimensão, né? Eu fiz aqui com uma determinada dimensão. Eu não lembro quanto que eu fiz da outra vez, tá? Então eu tenho essas coisas assim, eu acho que eu preciso melhorar isso para passar para vocês. Peguei aqui um plano, outro. Tanto faz, viu? Aqui você pode pegar qualquer plano desse, porque nós vamos posicionar aqui atrás, ó. Então girei, ele tava lá com o rotate ligado, eu girei esse plano. Agora eu vou posicionar ele mais ou menos aqui para poder usar de fundo, né? Esse aqui é aquele plano colorido que tava lá piscando com uma luz, tá? Então eu vou apertar o 9, que é de escala, ó, e vou ampliá-lo, porque ele vai ser meu fundo. Vou apertar o 8, que é de movimentação, quer dizer, ó, a partir do 8, que é de giro, e o 7, que é de movimento, tanto faz, porque todos eles você consegue mexer, tá? Então, o 7 é de movimento mesmo, move, mas o 8, apesar de ser de giro, você consegue também movimentar no eixo, desde que você clique no eixo, tá? Na setinha, tá bom? Tem isso aí, tem que ficar esperto que não é na parte aqui de giro, ó, não é na parte de giro. Agora, nesse quadrante aqui, você movimenta ele naquele quadrante de deslocamento mesmo, tá? Então, tem isso. Bom, coloquei aqui o objeto nosso. Vem em Library, Material, e vou escolher neons. O neon aí, eu coloquei o neon, só que eu coloquei um neon de policibico, que era esse daqui, certo? E aí eu vou alterar essa textura. Então ela tá aqui, ó, minha texturinha. Vou em More e escolher substituir essa textura. Então eu tenho que abrir. Eu quero abrir e colocar uma que eu já usei aqui, ó, TM fundo. Você vai escolher lá a sua que você quer inserir aqui, certo? Então, eu coloquei essa daqui lá no fundo. E você pode aumentar aqui a escala dela. Você observa que ele parou de mexer, né? Mas onde que dá o movimento da textura? Inclusive, isso aqui você pode usar se você quer uma alternativa para usar de vídeo, que não seja pesado, que não vai deixar o seu arquivo pesadão, você pode usar a escala com movimento. Então, esse recurso da escala com movimento te dá a opção de criar uma falsa animação daquilo que você quer
simular como vídeo. Então, você pode escolher isso aí, né? Vai lá em Scale, Speed e coloca ali um valor, né? Inclusive, eu não sei nem porque que... entendi. Ele estava com valor de speed para o eixo Y, só que o eixo Y seria o eixo que não ia aparecer a animação. Então, não importa, né, esse eixo aqui. Agora, se você quiser que ele fique em ângulo, né, você pode colocar... Ela vai subir, só que nesse caso aqui a gente não vai notar essa movimentação que tá fazendo assim, ó. Então, ela tá fazendo assim, certo? Porque ela tá com o movimento na horizontal e na vertical, certo? Se eu mexer aqui na rotação dessa imagem, colocar aqui 45, vocês vão entender o que eu tô falando, ó. Ela tá movimentando assim. Então, ela vai pro lado e pra cima, certo? No caso aqui, não é nosso objetivo fazer isso. Lá eu acho que tava com uma velocidade bem alta aqui. Acho que era alguma coisa assim. E eu posso também vir aqui e mexer no eixo aqui, ó. Movimentar para que aquela linha... Tá vendo que tem uma linha branca ali no meio, ó? Ela tá deslocando. Eu tentei alterar aqui, mas ele não deixou. Eu posso aumentar aqui a escala para ver se a linha vai embora. Vamos ver se vai. Se não for, a gente mexe na outra escala ali, tá? Ela chegou lá na extremidade, mas ainda não foi. Aqui eu tô aumentando a quantidade e aqui eu aumento a espessura. Ela não quis sair, né? Porque ela aqui na proporção da tela tá dizendo que não vai. Talvez se eu alterar o tamanho do plano ela saia. Mas isso aí vai ser critério de vocês, tá? Se vocês querem... Talvez se eu fizer assim, ó. Vamos ver se melhora. Tá vendo que ela tá pegando ali na bordinha do plano, ó. Tá aparecendo na borda do plano porque eu aumentei a dimensão, ela ficou mais espessa, tá? E aqui, ao contrário, quando eu diminuo, ela fica menos espessa. Ó. Aqui eu tô alterando a dimensão, ó. Certo? Bom, aí fica a critério. Eu acho que lá, se eu não me engano, eu deixei assim rápido. Eu deixei rápido. Pra ficar piscando mesmo. E isso aqui, ó, essa textura pode ser qualquer outra coisa, né? Ó, eu coloquei essa daqui, mas pode ser essa. Ó. Vai aparecer aí como é que ela fica. E como que você pode fazer essa textura? Você vai lá no Photoshop, se você tem essa habilidade, você vai no Photoshop, faz a textura, coloca lá duas cores, separando, você consegue fazer isso. Pode ser no Paintbrush, se você não tem, né? Eu não tenho Photoshop, não tenho, sei lá. Você só precisa pintar um quadrado de uma cor e o outro quadrado de outra cor e trazer pra cá, salvar como imagem e trazer pra cá. Eu não sei nada disso, vai lá na internet, pega uma figura lá que você acha de gradiente, por exemplo, você pode pegar uma figura de gradiente e jogar aqui. Ou uma figura abstrata e jogar aqui. Aqui mesmo, ó, ficou legal esse efeito que apareceu aqui, ó. Ficou diferente. Porque a ideia aqui, nossa, é simular um cenário, né? Um cenário de gravação, tá? Então, essa é qual é o seu objetivo? É fazer isso, um cenário de gravação. E aqui a gente pode ainda fazer esses ajustes aqui, ó. Tá vendo que ela tá vindo aqui, tá aumentando ou diminuindo o brilho, a intensidade da luz ali. E aqui você pode girar, né? Pra que essa luz venha de frente aqui, ó. Bata de frente aqui para nosso cenário. E era assim que tava no outro. Então vai ser assim que vai ficar.
Bom, e aí nós temos aqui já tudo inserido aqui. A única coisa que eu não inseri foi o arquivo aqui, o objeto do Sketchfab. Então, bem aqui, ó, Library, Sketchfab. Na parte de cima aqui de pesquisa, coloca Oculus Quest. Quer dizer, isso é pra mim, né? Não sei se vocês vão fazer isso. Como eu já baixei, ele já tá aqui pronto para eu jogar na cena. Então eu clico, seguro, arrasto, jogo ele aqui na cena. O que eu fiz? Esses aqui eu coloquei bem grandão, como se fosse parte do cenário, uma coisa cenográfica, né? Não um óculos real. E para fazer isso, quando é da própria biblioteca do Sketch e vem assim na pastinha, você tem que selecionar a raiz aqui, ó, que aí você consegue escalar, né, aumentar a escala desse objeto, certo? E aí posiciona lá no seu cenário do jeito que você quer. Esse aqui já, como ele vem direto do Sketchfab, ele não tem esse problema da pasta, porque o que eu tô querendo dizer? Que na pasta você não consegue fazer a escala. Então você tem que escolher o que está dentro da pasta para trabalhar a escala, tá? Se você tiver fora da pasta, só com ela selecionada, você não consegue fazer escalar o seu objeto, tá? Aqui, ó, ele tá amarelinho, eu clico sobre o objeto com conta-gotas e escolho aqui a cor que eu quero. Então eu quero branco, porque meu cenário é todo branco, eu quero branco. Ele tá até bem melhor do que o... Se você quiser colocar ali um pouco de brilho ali, ó, no seu óculos, só um pouquinho, para não ficar tão... Esse aqui fica melhor a característica dele. Então nós temos nossos dronezinhos aqui. Vou selecionar os drones. Aperto o Shift aperto o Ctrl para selecionar os dois. Eu sempre troco Shift com Ctrl, porque normalmente no Windows é Shift, né? Ou é Ctrl? Não lembro mais. Tem algum lugar que é Shift, aí eu fico assim meio doida. Esqueço qual é o atalho. E aí eu coloquei um de um lado do outro fazendo movimento. Eu acho que, se eu não me engano, eu aumentei esses dois. Então eu vou selecionar os dois aí, ó, e aumentar um pouco o tamanho deles. Vou arrastar esse aqui pra cá. A vantagem de se arrastar no quadrante é que você mantém ele naquele eixo, né? Para ele não ficar subindo nem descendo, nem ficando livre. Então, por isso que é bom arrastar no quadrante. Bom, fiz tudo isso e agora a gente precisa posicionar isso aqui na nossa mesa. Mas eu criei uma mesa, né? Eu não peguei uma mesa aqui pronta. Pode pegar a mesa pronta? Pode. Você vem aqui, se você quiser, aqui, ó, Table. Vamos ver o que tem de mesa aqui. Tem várias mesas aqui, ó. Pode escolher uma dessa aqui se você tiver interesse, tá? Olha o tanto de coisa que tem aqui, ó. Certo? E aqui usando o Sketchfab. Mas você também pode ir lá na biblioteca do Twinmotion. E a biblioteca do Twinmotion, galera, tem o Quixel aqui, ó. Se você quiser ir na Quixel aqui, ó, 3D Assets, interior, você pode achar aqui várias mesas aqui, ó, tá? Além disso, no próprio objeto aqui, você tem a opção de escolher mesas aqui. Doidado aqui, ó, tem bastante opção de mesa, tá? Eles entupiram agora de opção de mesa. Então pode escolher qualquer uma dessas aí para inserir no seu trabalho. Não sei modelar, tô criando aqui, trabalhando com vídeo, trabalhando com qualquer outra coisa que não é de modelagem, que não é um projeto. Você pode vir aqui escolher todas essas mesas que tem aqui, além do Sketchfab, certo?
O que eu estou propondo? Inventar sua própria mesa. Então eu gosto de fazer essas coisas, né? Então aqui eu já tenho um cubinho. Nesse cubo aqui, se eu apertar o 9, né? A escala aqui, você pode fazer a perna da mesa, ó. Pode fazer aqui a perna da mesa. Eu não vou falar que eu vou fazer igual aquela lá que eu criei, tá? Porque eu nem lembro quanto que tava. Mas aqui você tem como trabalhar aqui, ó, o tamanho certinho dela, ó, 60 centímetros, certo? Aqui 1 metro. Então, porque esse plano era 1 por 1. Então, você tá reduzindo aí proporcionalmente. Beleza? Então, aqui eu posso copiar. Posso copiar como instância. Aqui eu tenho um tamanho, a distância de um para o outro, ó. Eu fiz uma distância aqui de 2,78. Então, minha mesa teria 2,78. Opa. Ó, seleciono os dois, posso movimentar, né? E outra coisa, ela tá com 1 metro de largura, porque eu não tinha alterado esse tamanho aqui. Eu posso vir aqui e alterar o tamanho da minha mesa. Ah, e é o melhor jeito de fazer? Claro que não, você pode pegar prontos, né? Você pode... como é que fala? Agora eu copiei aqui e vou rotacionar, mas você pode pegar da sua biblioteca, você pode, se você cria no... Tá. No SketchUp, você vai lá e modela no SketchUp. Aqui, vocês viram que eu quis girar aqui, ó, e ele tá meio fora do eixo, certo? Estamos com esse probleminha aqui de fora do eixo. O que você pode fazer? Você vem aqui, ó, e clica nesse To Go, que ele vai ajustar, ó, o seu gizmo para o eixo certinho dele, tá? Então, esse recurso aqui faz isso, ajusta paralelamente ao objeto. E aqui a gente pode posicionar aqui, ó, e apertar o 9. Ah, que bom que ele tava indo. Às vezes ele vai pro... Eu empurrei para lá porque às vezes ele estica dos dois lados uniformemente. No caso aqui, ele não fez isso, ele esticou só para uma direção. E isso é ótimo, mas às vezes não acontece isso, tá? E eu nem sei porque que... Nunca parei para pensar porque que não. Então, tô só arrastando aqui, posicionando de uma maneira que fique alinhado. Beleza? Ó. Então, eu tenho uma mega numa mesa, porque eu tenho uma mega numa... como é que fala? É um cenário, tem um monte de objeto aqui que tá tudo no chão. Eu criei também... Vou copiar aqui de novo. Pode ser até instância. Aqui qual a diferença, né? A instância é aquilo que se repete. Então, se eu fizer por instância e alterar o material, ele vai alterar em tudo que é instância, entende? Agora, se você fizer a cópia, ele vai dizer que você está copiando aquele objeto, aquele elemento, mas ele não, ele tem outra textura, outras informações e você pode alterar sem prejudicar a origem. Então, se for algo que você vai trabalhar e é semelhante, né? Você quer realmente que seja uma cópia, você usa instância. Isso também tem no SketchUp, tá? Ou nesses outros programas, tudo aí de modelagem tem opção de instância. Pelo menos a maioria, né? Tem uns que não. Mas a maioria, os mais
utilizados aí pelo pessoal, tem. Então, eu tô colocando aqui um tamanho X, não estou me preocupando muito com isso. Inclusive, aí aqui eu vou apertar o Ctrl e apertar o Shift para copiar. Então, é por isso que eu tô com Shift na cabeça. Para copiar e girar ao mesmo tempo, ó. E aí eu coloco um ângulo de 90 aqui, né? Que é o certo. Certinho, ó. E ele copiou meu objeto ali. Eu posso reduzir aqui, ó, a altura. Deixa eu ver se tá ok. Tá encostando na mesa. E se eu quiser aumentar a largura ou fazer qualquer coisa, eu posso, né? Vou trazer um pouco para cá, assim. Aqui, ó, ele acontece isso porque ele tá... Esqueci. Às vezes acontece isso aí porque tem alguma configuração dele que faz com que como se fosse o mesmo. Aí ele não deixa fazer essa movimentação junto, assim, ó. Tá vendo? Eu acho que é porque é a instância. Eu copiei e não separei. Por isso que tá acontecendo isso. Agora, se isso aqui fosse um objeto... Deixa eu ver se eu tô falando alguma besteira. Break instance. Vamos ver como é que funciona. Não lembro por que acontece isso agora. Tô lembrada, não. Depois eu vou pesquisar para falar para você. Bom, fiz esse ajuste aqui. Até tem que aumentar mais aqui, né? Você vê que eu já fiz um pouco diferente do que eu tinha apresentado, mas o importante é a ideia, né? Então agora eu vou selecionar meus objetos. Eu vou pegar aqui no meio, onde está amarelinho, e segurar e arrastar para cima da minha superfície. Você vê que ele vai ficar em cima da superfície, ó. Então a mesma coisa com todos os objetos aqui que eu quero posicionar. E agora eu até tô mais rica. Minha setup ficou mais rica aqui, porque agora eu tenho, além dos monitores do tablet, eu tenho também um notebook, que eu não tinha colocado antes. Enfim, tem desses objetos. Não tinha também uma câmera. Agora eu tô muito rica. Pronto, simples, né? Você clicou aqui no meio, ó, e você arrasta, ele vai se posicionar exatamente de acordo com o seu plano, tá? Se você importar algum objeto que vem de outro lugar, pode ser que esse recurso não seja muito positivo para você utilizar. Por exemplo, se eu não me engano, aqui, ó, no óculos do Sketchfab, ele dá uns BOzinhos às vezes, tá vendo? Ele vai... dependendo, acontece isso, né? Mas aqui é o que? Ele vai sempre se posicionar de acordo com a superfície que você encosta o mouse. Se eu encostar ali na placa VR Fan Club, ó, ele vai ficar de acordo com a placa. Inclusive, fica muito legal, tá? Nesse caso, não funcionou do jeito que eu falei, não. Mas se você traz de fora de um software de fora, pode ser que isso aconteça, que esse recurso aqui de alinhamento junto com o plano não funcione tão bem, tá? É isso que eu quero dizer. Bom, por fim, nós vemos aqui, substituir essa cor pela branca, né? Tudo meu aqui é branco. Eu posso, inclusive, ajustar um pouco aqui a cor para colocar, né, menos luminosidade, para dar um pouco cinza aqui, ó. A mesma coisa aqui, posso fazer isso com o meu plano.
certo? Eu dou uma quebrada no branco, deixo menos branco. Se eu quiser aumentar o reflexo aqui, eu posso aumentar. Não vou fazer isso. E aqui a mesma coisa. Se eu não me engano, eu aumentei aqui no piso da outra vez, né? Outra coisa que eu fiz... coloquei umas... Mas aqui tá bom, né? Eu coloquei umas luzes. Então eu vim aqui, ó, neon light, joguei umas luzes aqui no chão, tá? Girei assim, dei uma girada no negócio. Que a gente tá mexendo com o cenário, né? Então, tô mexendo com o cenário, eu aumento aqui, ó, a dimensão da luz, o facho, ó. E substituo a cor. Então, eu coloquei umas cores que tem a ver com o logo. Vou já adicionar aqui Então, você coloca lá, ó. Nesse, venho aqui, substituo a minha cor por esse. Veja que é super simples, né? Ó, eu vou selecionando aqui, ó. E ele já vai me dando a informação de qual item que está sendo selecionado na tela, ó. Tá? Então, presta atenção. Ah, eu quero... Qual neon que eu quero? Ah, agora tá faltando essa daqui. Então, eu vou selecionando aqui, ó. Acho. Porque eu tenho o mesmo nome, né? Então, pensa se essa interface não é bem feita. Ela é muito bem feita, porque ela vai te dando dica o tempo todo. Ó, você tá aqui, você tá aqui. Essa interface aqui é muito top. Eu sou suspeita sempre, sou muito suspeita por falar, porque é um programa que eu gosto. E aí você faz esses efeitos aí. Eu quero reduzir o brilho aqui, ó. Você pode aumentar a intensidade ou reduzir a intensidade, entendeu? Aí fica a critério de vocês na sua criação aí. Vocês estão livres. Eu só mostro o caminho. Eu quero ver o resultado. Bom, fizemos tudo isso. Já tá quase tudo pronto. E aí, aqui nós vamos inserir um efeito muito legal, que é Tools. Olha, eu nem sabia que tinha isso, que legal. Depois eu vou testar. Tô meio defasada aí de trabalhar com Twinmotion, eu até sinto bastante com relação a isso, porque é um programa que eu gosto demais. Aqui, ó, eu tenho o meu Translator. E o Translator, ele vai fazer o quê? Vai me dar animação, inclusive aqui, né? Se eu quisesse fazer uma animação aqui, ó, desses drones, eu poderia fazer. Mas eu vou fazer agora do logo, então eu vou copiar ele aqui, ó, clico com o botão direito, copiar e jogo aqui no meu Translator, paste. Ele vai pedir, eu vou dar OK. Ele colocou uma instância, ó, outra novidade. Ele copiou, né, um modelo ali e colou dentro do meu Translator. Então eu esqueci de fazer copy, né? De arrastar, na verdade. Mas enfim, aí aqui eu tenho a opção aqui do loop. E eu vou trocar loop por ping-pong, porque eu quero que ele suba e desça. Olha, ping-pong. E aqui eu posso ajustar para deixar menorzinha essa animação, né? Deixar ela com a distância menor. E se eu quiser deixar ela mais flutuando, eu diminuo aqui a velocidade, ó. E deixo ela com a flutuação menos rápida, tá? Aí vai ficar a critério de vocês. Bom, estamos quase chegando ao final. E agora nós vamos inserir aqui nessas telas o modo que eu coloquei lá. Então, eu coloquei alguns modos. Esse aqui seria bom se eu tivesse como fala? Se eu tivesse um suporte, né? Ia ser melhor.
Ou eu posso trocar esse aqui de lugar com esse. Aí vai a critério de vocês, tá? Eu só estou aqui montando mais ou menos uma ideia. Ah, uma outra coisa que eu criei aqui. Mas eu criei, tá? Mas eu vou fazer diferente agora. Eu acho que é melhor a gente usar aqui do Sketchfab. Vamos usar aqui uma cabecinha para ver se coloca aqui ó, esse daqui tá legal, ó. Acho que vai ficar melhor. Podia até ser estilizado. Isso aqui, galera, ó, pensa que essa biblioteca do Sketchfab é gigantesca, porque você que modela pode inserir suas coisas lá. Então todo mundo faz isso, vai lá e coloca. Eu mesmo coloquei algumas coisas lá gratuitas para quem quiser usar. E você pode vir aqui e pegar qualquer uma dessas coisas aqui, ó, e inserir no seu projeto. Se ela tem aqui a licença, né? Você tem aqui, ó, a licença de atribuição. Tem algumas que são pagas, mas no geral você tem muita opção gratuita. Inclusive eu coloquei lá um monte de opção gratuita para poder usar. E você pode esse aqui também é legal, ó. Se a pessoa for fã de Star Wars, você pode inserir no seu projeto esses objetos aqui, ó, certo? E tá ótimo. Ele só pede aqui para você acreditar o autor, né? Colocar lá quem que foi o criador do modelo. Mas ó, coloquei esse. Eu posso vir aqui e arrastar. Nesse caso do Sketchfab, você tem que clicar, segurar e arrastar, tá? Só para vocês ficarem espertos aí. É um pouco diferente da biblioteca do Twinmotion, porque na biblioteca do Twinmotion você simplesmente clica lá e quando você traz seu mouse para dentro da cena, ele já funciona. Olha que legalzinho isso aqui. Você vem, coloca aqui no seu modelo e agora você encaixa. Certo? Que legal, né? Simplesão. Se você quiser uma precisão aí de posicionamento e tal, você vem aqui, ó. Desculpa aqui. Transformar, e aqui você tem o posicionamento do objeto. Então, por exemplo, esse aqui está posicionado menos 43,25, certo? Quando eu clico nesse, ele está a menos 43,25, tá na mesma posição. Que mais? Esse aqui está menos 6,84. Esse aqui tá menos 6,83. Então, veja que tava até boa de mira aqui no posicionamento. Tem uma questão de rotação também. Deixa eu ver aqui. Rotação, ó. Tá rotacionado 115. E esse aqui tá rotacionado 160. Então, aqui eu posso colocar 115. Mas ele tá com outro tipo de rotação, não vai funcionar. Então, vocês podem fazer essa comparação aí e ver de fazer o ajuste, né? A rotação aqui eu posso tentar fazer aqui por minha conta mesmo. E você vai fazendo um ajuste aí, ó, mas de longe fica muito legal. E aqui você pode colocar uma textura se você quiser, né? Se você quiser vir aqui e colocar uma textura nesse objeto, você também pode fazer isso. Então,